sai de frente. Conteúdo que provoca e muda a mente. Sem rodeio, sem script, aqui o papo acontece. É ideia que transforma. Bem-vindo ao Podlex! Podlex! Podcast mais jurídico do Brasil. Senhoras e senhores, estamos chegando com mais um episódio do meu, do seu, do nosso Podlex, podcast mais jurídico do Brasil, o seu podcast sem juridiquês. E que honra maravilhosa poder estar aqui hoje para poder levar um pouco de conhecimento jurídico para a nossa sociedade. E hoje temos um tema muito interessante para nós tratarmos aqui, recebendo dois grandes advogados, o doutor Rogério Lisboa e o doutor Fernando Araújo, para esse episódio de hoje. E lembrando, pedindo para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí no @PodlexOficial, deixe o seu joinha, tá bom? E também nos siga no Instagram também, o @PodlexOficial. Doutor Rogério Lisboa e doutor Fernando Araújo. Doutor Rogério Lisboa é advogado, presidente da OAB da subseção de Contagem e é advogado especialista nas áreas de direito tributário, empresarial e direito do trabalho para empresas. É esposo da Ana Paula e pai do Joaquim. E temos aqui também o doutor Fernando, que é especialista em direito de família, consumidor civil, criminal e trabalhista. É esposo da Edilene e é pai da Bianca, Bruna e Wallace. Doutores, um prazer muito grande recebê-los aqui hoje para falarmos de um tema muito interessante, que é direito e fé cristã. Sejam muito bem-vindos ao Podlex. A palavra está com vossas excelências para as considerações iniciais. Doutor Damião Santos, uma alegria, um prazer, você sabe que eu sou seu fã. Poder estar aqui hoje para poder falar desse tema para mim, então, é mais especial ainda. Já há muito tempo que a gente precisa conversar sobre isso. Então, parabéns pela iniciativa e fico feliz em poder estar aqui ao lado do Dr. Fernando, que vai poder também nos brindar com seus conhecimentos jurídicos e cristãos. Vamos lá, vamos trabalhar junto esse tema. Doutor Fernando. Doutor Damião, prazer estar aqui juntamente com você, que é um amigo. Principalmente ladeando, né? Doutor Rogério, também é um prazer, doutor Rogério, estar aqui para esse tema tão importante, o qual nos faz estar reunidos aqui para uma conversa, um aprendizado a mais. Muito bom, muito bom. Vamos então iniciar o nosso bate-papo de hoje, né? Direito e fé cristã. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: tem como correlacionar o direito com a fé dentro dos pilares e das bases do cristianismo? A princípio, vamos fazer uma rápida pincelada. É possível alguém se auto-intitular ou se dizer cristão e ao mesmo tempo atuar na advocacia? Sim ou não? E por quê? Vamos lá, eu gosto de conversar sobre esse tema porque para mim é impossível diferenciar uma coisa da outra. As nossas próprias leis foram baseadas todas em cima dos princípios cristãos. Quando a gente vai olhar para o Código Penal, o Código Civil, a própria Constituição brasileira, apesar da laicidade do nosso Estado, e nós temos ali muito das características da fé cristã. Mas para além disso, eu acredito que nossos princípios morais e éticos passam também pelos ensinamentos da igreja, principalmente. Então, para poder atuar, você precisa ter ética, você precisa ter respeito, você precisa entender do ser humano, principalmente na advocacia. Eu acho que entender do ser humano, doutor Fernando, é principal
para que o nosso trabalho ele possa ser desenvolvido da forma correta. Isso nada mais é para mim do que ter um princípio da fé cristã em cima do trabalho que a gente realiza. Então, independente de religião, né, não dá para poder distinguir. Quando a gente fala de moral, quando a gente fala de ética, a gente está falando também dos princípios básicos da fé cristã que nós aprendemos desde o início. Essa é a impressão que eu tenho, é isso que eu procuro todos os dias no meu trabalho. Antes de ouvirmos o doutor Fernando, eu gostaria só de corrigir uma falha inicial minha aqui, que eu não falei que o doutor Rogério, além de ser presidente da UAB, ele é também pastor. Né? O doutor Rogério, acredito que seja, inclusive, um dos títulos mais importantes que o doutor Rogério sempre tem maior prazer de falar. Né? Então o doutor Rogério é pastor e nós temos também o doutor Fernando, que também exerce uma função ministerial na sua igreja, né? Exerce uma função de diaconato também na sua igreja. Então é importante, depois eles podem até explicar o que significa isso, para que as pessoas que não entendem essa questão interna da igreja exatamente entenderem o que faz um pastor e o que faz um diácono. Mas pode ser a pergunta seguinte: vamos ouvir o doutor Fernando falando um pouco, se é possível fazer uma correlação entre ser advogado e ser cristão, entre o direito e a fé, se é possível, se há como ter uma fusão entre esses dois institutos. Por favor, doutor Fernando. Doutor Damião, creio que não tem como estar um separado do outro. Até mesmo porque nós pegamos o ensinamento de Santo Agostinho lá atrás, né, na era passada, que ele dizia que as leis de Deus, elas são perfeitas e eternas. E as leis do homem são para regulamentar uma sociedade. Então nós fazemos uma fusão desse assunto. Interessante que Santo Agostinho ele dizia que para a lei humana ela ser perfeita e alcançar a justiça, é necessário que ela observasse a lei de Deus, porque Deus é um Deus justo. Então eu creio que não tem como andar separadamente a fé cristã do direito. Um completa o outro. Esse é o meu entendimento. Perfeitamente, perfeitamente. Doutor Rogério, qual é a função de um pastor? Se o senhor quiser fazer algum comentário da fala do doutor Fernando, fica à vontade. Mas eu gostaria que você explicasse o que exatamente é um pastor, e depois o doutor Fernando pode também falar da sua função que ele exerce na sua igreja, né? Qual é a função de um diácono, de onde vem essa expressão que é tão incomum no meio jurídico, inclusive, né? Por favor. Primeiro eu concordo, o que o doutor Fernando falou, muito dessa situação das leis. Mas o pastor, Damião, eu sempre enxergo como aquele que cuida, né? É um servo. A Bíblia fala que aquele que escolhe ser pastor, né, o cargo de pastor, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque pastor, na igreja cristã evangélica, a gente fala das ovelhas, né? Nós somos todos ovelhas de Cristo, e o pastor é aquele que conduz, e a responsabilidade dele em conduzir de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou, de aquilo com que Jesus nos mostrou. Logicamente é precedido aí de um curso, né, de teologia, como a gente faz. Eu fiz o curso de teologia ministerial para poder exercer, e hoje eu sou pastor auxiliar, faço parte de uma igreja, tenho o meu pastor principal da igreja e nós somos os seus auxiliares junto com os demais pastores. E eu gosto muito de dizer que eu também sou um pastor de fora, um pastor que está aqui fora, que é aquele aonde há pessoas, onde eu posso encontrar aqueles que estão abertos a receber uma palavra de amor, uma palavra, né, de carinho, para poder falar do amor de Jesus. Para mim é o lugar onde está a verdadeira igreja. Então eu gosto de estar presente junto com as pessoas, respeitando ali cada um com as suas crenças, com seus limites,
mas poder mostrar através da minha própria vida, principalmente, que é aí que está o segredo, aquilo que a gente pode oferecer e falar do amor de Jesus para todos através das nossas ações e atitudes. Isso para mim é o que é o mais importante. E como você disse, para mim é o título mais importante, né? Doutor Fernando, o que é um diácono? A função que o senhor exerce lá na sua igreja? A função do diaconato, doutor Damião, ela é uma função muito nobre. Já dizia o apóstolo Paulo, né? Que o diácono ele tem que ser primeira qualidade, irrepreensível, marido de uma só mulher e que administre bem a sua família, a sua casa. Porque se ele não consegue administrar bem a própria casa, como que ele vai administrar as demais coisas, né? E particularmente eu penso que a função do diácono, vou usar uma palavra, operéter, é aquele que fica escondido lá no fundo do navio, que ninguém vê, mas ele está remando. E o navio só anda por conta de que tem alguém escondido nos bastidores, doutor, que faz o barco andar. E assim também eu penso que é o direito. Às vezes o advogado está trabalhando ali, ninguém está vendo o que o advogado está fazendo, o que ele está passando, mas a causa do cliente só está andando e vai prosperar porque tem alguém ali atrás, escondido, fazendo a coisa acontecer. Maravilhoso, sensacional. Muito bom, muito bom. Vamos partir para uma questão que eu acho muito importante. Nós vamos debater diversos assuntos, mas algumas pessoas, e por que a pergunta que eu fiz para vossas excelências aqui foi muito propositiva. A relação, a correlação que existe entre o cristão e o advogado, porque a grande questão é que algumas pessoas imaginam o seguinte: peraí, mas se você é cristão, você pode mentir? Porque o advogado sobrevive de mentira. Olha que coisa absurda que a gente escuta às vezes. O advogado tem que mentir para defender seu cliente. E aí vai uma pergunta para os doutores: como que é essa situação? Isso é verdade? O advogado tem que mentir? E se ele mente, a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Então, se você mente para você poder ter que defender um direito do seu cliente, você se diz cristão, nós temos um problema aí, sim ou não? Então vamos colocar essa pimenta malagueta logo no início da nossa conversa. Eu gostaria que os doutores destrinchassem essa situação. Por favor. Diretor Fernando. Essa pergunta foi boa. Também eu sempre digo o seguinte, por isso que eu falei aqui no princípio, as nossas questões, os princípios. Essa pergunta ela é apimentada. Os princípios morais que nos trazem a qualquer profissão, em qualquer situação, eles nos impedem de avançar qualquer outro caminho que não seja o caminho da verdade. Acho que o advogado, o principal trabalho dele é trabalhar com a verdade. Quando você parte desse princípio, é independente de ser cristão. É um trabalho de ética, é um trabalho moral, é um trabalho tão importante, o trabalho de advogado, que eu digo que Jesus se intitulava advogado, né? O Paulo fala que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Então ele é um advogado. Imagina para nós, quando você vai exercer a sua profissão, e se você precisa abdicar dos seus princípios éticos e morais para poder fazer qualquer tipo de defesa. Então acho que o primeiro pilar de uma profissão é trabalhar com a verdade. Então, para mim, não existe a menor possibilidade de você mentir. E o que quer dizer isso? Se você trabalha com ética e você trabalha de forma correta, ao pegar qualquer demanda, você vai ir trabalhar com o princípio da verdade. Em qualquer demanda,
você vai fazer com que o direito seja garantido. Então, mesmo aquele que mata, aquele que rouba, ele tem direitos. Então, o trabalho do advogado é fazer com que o direito daquela pessoa seja garantido. Seja ela autora, seja ela ré. Isso é trabalhar com a verdade. Você tem ali os seus limites legais para poder fazer o seu trabalho, para poder desenvolver a sua tese. E a partir do momento que você trabalha com a verdade, fica muito mais fácil, tanto para você quanto para o seu cliente, sustentar aquela tese até o final. Porque a gente sabe que quando você tenta ludibriar, mentir, enganar de qualquer forma, seja no direito ou fora dele, o final disso sempre vai dar errado. Nunca vai chegar ao ponto que você quer, ainda que você ache que você está recebendo alguma vantagem por isso. Então, não. O advogado, para mim, é aquele que trabalha com a verdade, independente de quem quer que seja ou de qualquer que seja o caso que ele trabalhar. É só a verdade que importa. Interessante essa pergunta, doutor. Eu, particularmente, o primeiro aspecto que eu analiso, no caso que o cliente traz até a mim no escritório, é se ele vai me convencer de que ele está falando a verdade. E ele tem que me trazer elementos que corroboram para me convencer a trabalhar na causa. Porque não é nenhuma nem duas vezes que o advogado pega alguma causa que tenha uma mentira envolvida e quando chega na audiência ele fica com a cara grande. Então, a primeira coisa que eu analiso quando uma causa chega até a mim é se o cliente está trazendo a verdade. E isso é uma questão muito difícil, porque você já percebeu que a maioria das vezes, até quando as pessoas estão cometendo um erro, que procura algum auxílio de, quem sabe, um padre, um pastor, elas têm a dificuldade de contar a verdade toda. Às vezes contam uma parte da verdade. Então, para mim, trabalhar com a verdade é o pilar da advocacia. Porque tem aquele ditado popular, né? A verdade, a mentira, ela prevalece até a verdade chegar. Por quê? A verdade, ela traz luz para aquela questão mentirosa. E aí a verdade, ela prevalece. É importante essa fala de vocês. Eu gostaria só de fazer um breve comentário, né? Brilhante a resposta. Uma coisa que eu costumo muito trazer para a minha vida profissional, e é importante também que a gente esclareça isso muito bem para quem acompanha o podcast, para os ouvintes, para os advogados e para aqueles que não são advogados, doutor Rogério. Principalmente no último mês, nós conseguimos um número grande de pessoas que passaram a nos seguir no YouTube, e são pessoas que não são do direito. E para essas pessoas, porque para quem é advogado, é bem fácil entender isso. Tudo isso que vocês colocaram é muito fácil. Agora, para quem não é do direito, talvez não consiga entender de uma forma tão clara, tão objetiva, como foi colocado aqui. Foi muito clara, de fato, e muito objetiva. E o que é bom nós esclarecermos ainda mais, para quem não é do direito, é que o advogado, ele não fala em nome próprio. O advogado fala em nome do seu constituinte. Então, assim, muitas vezes o cliente nos procura e alguém pode falar, mas você não percebeu que ele estava mentindo? Não é o nosso papel ser um polígrafo para que a gente venha detectar se o cliente está ou não mentindo. Nós trabalhamos com a verdade que o cliente nos apresenta. Só que cabe a nós, advogados, em determinadas situações, quando essa defesa é contrária àquilo que a gente acredita, nós temos o direito de não pegarmos aquele processo e não assumirmos aquela situação, aquela defesa, né? Então, eu queria voltar
essa pergunta para vocês, o seguinte: já teve alguma situação durante a caminhada, né, doutor Rogério? E quantos anos de advocacia, doutor Rogério? Já chegando nos 20. Quase 20 anos. O doutor Fernando está com 3 anos, né? É um jovem advogado. E é bom a gente ter essa troca aqui, um advogado super experiente. 20 anos de advocacia, doutor Fernando, 3 anos de advocacia, mas tem uma experiência de vida muito grande, né? A pergunta é: vocês já tiveram alguma situação em que a fé de vocês entrou em conflito com o direito e vocês tiveram que tomar uma decisão? E me parece que a decisão é óbvia, se isso aconteceu. E eu gostaria que vocês compartilhassem essa experiência, se por acaso vocês tiveram uma experiência em que a fé ela foi conflitante ali com uma situação, talvez não com o direito, mas com uma situação específica de um cliente, né, ou de alguém que procurou o serviço de vocês. Fernando. Fica à vontade. Já teve, doutor Fernando, alguma experiência nesse... Já tive algumas experiências, né, que ficou conflitante com aquilo que nós acreditamos ser o certo, com aquilo que nós não concordamos de ser o certo. Recentemente eu passei por uma experiência. Chegou um jovem, né? O pai dele nos procurou na área criminal e ele trouxe uma história. E eu costumo olhar dentro do olho da pessoa para ver se está mentindo. A gente consegue ter um mínimo de discernimento, né, doutor Rogério, de quando a pessoa está falando a verdade ou não. E quando ele me contou aquela história, eu disse para ele se ele aguentaria sustentar aquela história após a perícia da Polícia Civil. Era um caso grave de homicídio, e qual ele alegou a legítima defesa. E aí, eu percebendo que a história estava mal contada, eu perguntei para ele: você consegue sustentar a sua história de legítima defesa até o fim, depois que vier a perícia, demonstrar ângulos, que os projéteis, né, perfuro cortantes entraram no corpo da vítima, que foram 7 tiros. E aí ele pegou e falou: eu preciso conversar com meu pai. Então naquela hora eu tive um discernimento que ele estava mentindo. E daí então ele pegou e falou: não, meu pai disse que eu posso confiar em você e eu vou contar a verdade. E ele trouxe uma história real, a qual que pelo discernimento ali da análise do caso concreto, doutor Dumel, você já percebia que a pessoa estava inventando uma história. E aí depois, quem ia sair prejudicado, doutor Rogério, na história seria o próprio cliente, porque a mentira dele não ia sustentar. E aí quando ele contou a verdade, aí sim eu animei a pegar o caso dele. O que você praticou perante o Código de Processo Penal, você vai responder. E a minha orientação é que você compareça comigo na delegacia e conte a verdade, independente do que você for sofrer pela verdade. E te garanto que se você contar mentira, o negócio vai ficar pior. Compareci com ele na delegacia, o delegado de polícia ouviu, não fez a prisão dele ali, deixou ele respondendo até o processo caminhar, e só depois que virou processo, né, o promotor de justiça ofereceu a denúncia, que saiu a prisão preventiva dele. Mas eu creio que se ele tivesse sustentado a mentira, eu não teria pegado a causa dele, porque não me convenceu. E ele ia se prejudicar pelas suas próprias palavras. Então tem momento na advocacia que a gente tem que orientar o cliente pelo certo, sempre pelo certo. Perfeitamente. Doutor Rogério Lisboa. Meu, a gente fala o seguinte:
nosso estatuto fala que nós somos o primeiro juiz da causa. Então somos os primeiros julgadores, somos aqueles que vamos fazer a análise do caso concreto e entender qual que é o direito cabível naquela situação. No meu caso, que sempre já comecei trabalhando com direito trabalhista para a empresa e o tributário, empresarial, a gente tem que ter um discernimento muito grande com relação a essas situações. E eu, mas os meus sócios, a primeira coisa que nós aprendemos quando saímos da faculdade é dizer não. Eu falo que foi a coisa mais importante que eu já aprendi na minha vida. Porque quando você sai no afã, né? Eu tô vendo de, meu Deus, vai aparecer, eu vou pegar e eu quero aprender, ou quando eu não quero aprender eu preciso do dinheiro, e a coisa vai. Então quando você aprende a dizer não, logo de cara, você começa sempre a pesar, principalmente na balança do direito, aquilo que é o correto e aquilo que não é o correto. Mas principalmente também a orientar o cliente. Então, ainda que a gente tenha passado por situações das mais diversas durante todo esse período, nós sempre tivemos o cuidado, como eu disse no início, de que os nossos princípios morais e éticos nunca fossem feridos. Então a gente sempre vai orientar o cliente, como o Dr. Fernando falou que fez com o cliente dele, naquilo que é possível, dentro daquilo que ele está trazendo. E sempre orientar de que fala, olha, quando você parte do princípio da verdade, seja uma causa trabalhista, seja uma causa empresarial de sócios, seja ali no tributário, quando você parte do princípio da legalidade, da moralidade, né, esses princípios não vão ferir. E você orientando o cliente da forma correta e ele entendendo, ele vai ficar com você e provavelmente vai ficar durante um bom tempo. Agora, aquele que você tenta ludibriar com promessas falsas, com inverdades, com o famoso causa-ganha, a gente já sabe onde é que isso vai parar. A experiência, as histórias, tudo nos conta como que isso chega ao fim. Então, como eu já comecei a fazer um direito já um pouco mais velho de idade, já tinha passado por diversas outras situações da minha vida, foi muito mais fácil enxergar essas situações. E quando eu comecei a exercer a advocacia, também eu já estava como pastor. Já estava, né, como cristão, dentro de uma igreja, dentro dos princípios, nos ensinamentos. Então eu já comecei da forma correta. Para mim, né? A gente vai dizer, mas a sua forma correta talvez não seja do outro. O que importa é a minha forma correta. Aquilo que eu determinei para a minha vida, para os meus princípios, para que eu pudesse alcançar os meus objetivos dentro do meu trabalho. Então, sempre, todas as vezes, eu vou orientar naquilo que é possível dentro das regras estabelecidas, dentro das regras legais que lhes são permitidas. E o cliente ele vai ter que entender se quer continuar com isso ou não. Se não quiser continuar, não continuará comigo também, né? Perfeitamente. Vamos aproveitar esse momento dessa breve pausa para fazer um agradecimento aqui, antes que eu esqueça nesse momento, dos nossos parceiros. Eu quero aproveitar esse momento até para a gente poder respirar, porque são muitos assuntos, né? Fazer um agradecimento especial aqui ao Charles da CF Fitness, parceiro aqui do nosso Podlex. Diversos parceiros queremos agradecer. Silva e Rocha, Sociedade de Advogadas. As nossas advogadas aí, doutora Maíra e doutora Bárbara. Bárbara Maíra, doutor Rodrigo Casemiro, um grande amigo, grande parceiro de sempre, companheiro do Podlex. O nosso agradecimento também à parceria do doutor Rodrigo Casemiro. Rapiducha, fica aqui no centro de Contagem, ao lado do cartório Mota. Vai dar um trato lá no seu carro. E o Ferreira Santos, o nosso escritório de advocacia. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso Podlex, para a nossa conversa de hoje. Doutores, nós sabemos que no direito, principalmente na nossa profissão que é a advocacia, existem diversos conflitos. De alguma forma, o advogado ele entra em conflitos o tempo inteiro para defender o cliente, para, de alguma forma, combater a tese
de defesa ou a tese de acusação, e não somente no criminal, porque vamos imaginar a acusação como sendo aí uma petição inicial em que algo está sendo imputado, atribuído, reclamado, requerido do nosso cliente. Como se manter ético? Como se manter, como manter os princípios cristãos num processo judicial, em que às vezes a outra parte age de má fé? Como ter esse equilíbrio emocional? Como ter esse equilíbrio espiritual? Para que de alguma forma você continue mantendo a sua fé dentro dos padrões, dos princípios do cristianismo, daquilo que a Bíblia ensina. Essa é simples. É só seguir os ensinamentos de Jesus. Eu brinco sempre que cada caso nesse mundo que a gente está vivendo hoje, tão distante, tão cheio de conflitos, cada dia mais conflitos, cada vez mais as pessoas têm se odiado. A gente já, a Bíblia já trazia isso, que no fim o amor de muitos se esfriaria. E a gente está vendo isso acontecer de uma forma muito, muito intensa, principalmente com a polarização na economia, na política, em todos os setores da sociedade. A gente vê muitos conflitos e as pessoas cada dia mais ou cada dia menos esqueci a palavra, menos prontas a se entenderem, As pessoas querem mais partir para a briga e a gente vê todos os intolerância, intolerância. E em todas as áreas. Somos nós que vamos poder fazer essa diferença. Eu digo, quando você sai de casa com a intenção de seguir fielmente os princípios cristãos que você aprende todos os dias, ou seja, colocar na prática, eu estou falando aquilo que a gente prega, eu acho que fica muito mais fácil. A palavra de Deus fala que nós somos luz do mundo, sal da terra, e nós é que vamos fazer essa diferença. Então, Damião, não há outra função do advogado, e aí eu estou falando do advogado mesmo, o profissional, o ético, capaz. Não há outra função dele que não seja, ao sair de casa, fazer a diferença na vida das pessoas. Aí ele não precisa nem ser cristão, ele apenas tem que ser aquilo que ele aprendeu a ser. O primeiro juiz da causa, o cara ético, a pessoa que vai realmente munir o outro. A palavra advocacia quer dizer falar em nome do outro, Então você tem que sair sabendo que você está falando em nome de alguém. Esse princípio, para mim, é o mais fundamental. Se o advogado sai preparado, eu falo isso nas entregas de carteiras, ao sair de casa, antes de sair de casa, se olhe no espelho. Se você gostar da imagem que está refletida ali naquele espelho, todo mundo vai gostar também. Mas se você não gostar, é melhor não sair de casa. Mude primeiro aquela imagem. Porque é disso que se trata. Nós somos cobrados o tempo inteiro, seja como pastor, seja como advogado, seja como pai, seja como profissional. Mas principalmente o advogado. Você fala que é advogado e está fazendo alguma coisa que não é moralmente aceitável, as pessoas imediatamente vão falar disso. Haja vista quando a gente vê algum advogado parando nessas leis secas, de tudo, e vai, o advogado foi parado, não importa quem seja, o advogado, o advogado foi pego fazendo alguma coisa no estádio, o advogado, então nós já somos o tempo inteiro vistos nesse sentido. O cara é advogado, está fazendo aquilo. Então a responsabilidade nossa ao sair de casa é mostrar a ética, é mostrar a moral, é mostrar essa sensibilidade. E se for cristão, é mais importante ainda, porque além de mostrar para as pessoas esse cuidado ético que o advogado deve ter pela profissão, ele precisa também mostrar aquela face de Jesus que todos os dias a gente precisa mostrar, falar do amor dele através dos nossos atos, nossas atitudes, dos nossos pensamentos. Quando eu encontrar com alguém, quando eu encontrar com um colega, quando eu estiver numa audiência, aonde eu estiver fazendo, exercendo a minha profissão, eu, por exemplo, quando estou atendendo na UAB, é importante que as pessoas vejam, através da sua vida, esse Jesus que a gente tanto fala dele.
Não é um Jesus legal, não é um Jesus agradável, não é um Jesus de paz, não é um Jesus de amor, que perdoa, que ajuda, que contribui. É esse Jesus que nós precisamos mostrar todos os dias. Vai ser fácil? Muitas vezes não. Muitas vezes você vai encontrar pessoas que vão até falar que você está fazendo de forma falsa ou alguma outra coisa. Mas se você persistir, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão entender e falar assim, pô, eu gostei desse Jesus que você prega. Esse é o Jesus que eu gostaria de conhecer. Aí fica muito mais fácil a gente poder entender como é que funciona, né, Fernando? Tem até aquele ditado, né, popular, que para ser direito não precisa ser cristão, mas para ser cristão tem que ser direito. Porque as pessoas que não lê a Bíblia, ela lê a sua vida. E diante de Deus, né, quem é grande diante de Deus não é aquele que conseguiu o carro, as melhores especializações, nada disso. Jesus disse que o quê? Aquele que é o meu discípulo é aquele que ama o próximo. Então, o amor ao próximo, ele é assim, uma coisa fenomenal. Porque amar aquele que você admira, aquele que gosta é muito fácil. Mas e aquele que pisa no seu carro? E se pisa no seu carro todo dia? Então, nós temos que fazer esse exame de consciência, né? Que se nós cremos num Deus poderoso, nós também temos que crer que Deus nos levantou para fazer a diferença. Muito bom. Não me recordo agora qual que é o livro da Bíblia, mas eu sei o que está escrito, tá? E o versículo diz exatamente o seguinte: porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos aqui duas expressões interessantes, né? Número 1 é advogado. E além de ser advogado, ele é justo. Ele é justo. Mas infelizmente, doutores, a nossa sociedade, me parece, aí vamos tirar um pouco do campo técnico. Eu estou tentando manter uma conversa muito no nível mais técnico, até mesmo porque o nosso podcast, a tônica, é um podcast jurídico. Mas eu queria levar para um lado um pouco mais espiritual, que eu acho que isso é importante, para que as pessoas saibam também no que advogados cristãos acreditam. Quando esse versículo fala que nós temos um advogado para com o Pai, e é Jesus Cristo, então, o Dr. Rogério falou muito bem que o advogado é aquele que age na ajuda, na busca de ajudar uma outra pessoa, né? Até no latim a expressão advogado vem de advocatus, que é aquele que é chamado a socorrer, né? A grande questão é o seguinte, infelizmente, isso é uma ideia, um pensamento que eu tenho a partir da minha visão de como eu enxergo a nossa sociedade. Não é uma verdade absoluta a minha fala, no sentido de que, infelizmente, a advocacia, principalmente no Brasil, de alguma forma ela é demonizada. O advogado ele é visto muitas vezes como mercenário, como uma pessoa que não se deve confiar determinadas situações ou valores pecuniários, porque o advogado vai te passar a perna. Mas aí você olha para a Bíblia e vê que essa figura do advogado, ela digamos, assemelhada, ela é intitulada, ela é dirigida a Jesus Cristo. Ele é o advogado, inclusive é o nosso advogado. E aí a pergunta que vocês podem responder da melhor forma é por que ainda na nossa sociedade essa questão, o advogado ele é visto com tão maus olhos por muitas pessoas. Analisando pelo lado espiritual, pode ser que isso seja um trabalhar das forças do mal para que achincalhe o advogado, para que de alguma forma o sumo advogado ele jamais seja, digamos assim, visto como irrepreensível e como justo, ou que não é possível haver justiça no advogado, sendo que o grande
advogado, ele é o justo, né, como diz a Bíblia? Me fiz entender? Eu fico imaginando o seguinte: Por favor. em todos os lugares, como eu disse, em todas as profissões, em todas as situações da vida, você vai ser julgado. E em todos os lugares também nós temos os maus profissionais. Temos aqueles que a gente diz que o bom profissional leva um tempo para poder ser reconhecido. Até que ele tenha, ele precisa ser testado, assim como na Bíblia também fala. Precisa provado, precisa ser testado, precisa passar pelo fogo muitas vezes. Até que você chegue à condição de mestre, de doutor, de pessoa que é reconhecidamente. Não é só porque você tem um diploma. Mas com o tempo as pessoas vão olhar e dizer para esse realmente foi reconhecido como um bom profissional. E com contrapartida, você teria os maus profissionais que a notícia ruim que a gente fala que corre muito mais rápido, né? Então os maus também aparecem muito mais. Então, quando se vê, a sociedade ela é feita desse tipo de situação. O que faz o bem, geralmente, ele é pouco lembrado. Nós temos N casos de heróis e heroínas que deram a própria vida para poder salvar outras vidas. Eu estou lembrando aqui agora daquela professora que entrou na escola pegando fogo para salvar as crianças. Você veio falar nela? Não. Você viu algum documentário sobre ela? Lançaram o episódio nas plataformas, nem dela nem de outros que fizeram tão bem. Em compensação, os que mais vendem são daqueles que as pessoas mataram pais, mães, daqueles que perderam e fizeram umas piores atrocidades. São os que mais vendem. E nós vivemos nessa sociedade, eu chamo de uma sociedade doente, uma sociedade hipócrita, uma sociedade que ela não consegue enxergar o bem. Ela não consegue entender a capacidade que ela tem de fazer o bem, de reconhecer o outro. E é isso que nós vamos ver todo santo dia. Então na advocacia não é diferente. Hoje, quando você vai tratar de muitas vezes da comunidade cristã, você vê muito mais o achincalhamento de pastores que estão aí fazendo loucuras em nome de Deus, e são os mais isso. E aí você pega isso e transforma como se fosse, você generaliza. Eu digo isso muito da polícia muitas vezes. Quando a polícia, por exemplo, em determinado estado, é a polícia que mais mata, a polícia que está fazendo isso, a polícia está fazendo aquilo, as pessoas enxergam a polícia. Então não importa se aconteceu no estado A, o que importa é que a polícia passa a ser a polícia ruim. E tudo isso é feito de uma sociedade doente que busca muito mais o mal. Né? A Bíblia fala, o mundo jaz no maligno, mas somos nós. Como Jesus sempre disse, se eles estão te perseguindo, se eles estão te achacalhando, se eles estão te cuspindo, se eles estão querendo te matar, é porque você está no caminho certo, porque eles fizeram a mesma coisa comigo. Se era Jesus, se era o próprio Deus, se fazia tantas maravilhas, se mostrou que nós somos capazes de fazer coisas impossíveis, porque ele disse, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fé pequenininha, você pode fazer muito mais coisas. Mas se ele fazendo tudo isso aconteceu o que aconteceu, você imagina com aqueles que querem segui-lo, que querem demonstrar também o seu amor. Vai ser. Então é essa que é a situação. Os maus profissionais aparecem muito mais do que os bons, infelizmente. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Fernando? Perfeita colocação, doutor Rogério. Estava aqui pensando enquanto ele estava dialogando que essa questão pejorativa, né, que usa contra o advogado, nos faz refletir muito. Quando também o doutor Daniel citou, né, que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que é justo. Eu me lembrei daquela passagem que quando Jesus curou
os 10 leprosos, quantos que voltaram para agradecer? Foi só um. Sim. Então quer dizer, 90% fez parte da ingratidão. Bem lembrado. E eu costumo dizer que a pessoa ela tem que ser grata. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem que na hora que eu terminei de ler as lágrimas desceu. Era uma cliente que veio de São Paulo, numa situação super difícil. E quando ela me apresentou a situação dela, eu fiz mais o processo para auxiliá-la mesmo diante da condição que ela estava. E quando foi essa semana, ela me mandou uma mensagem de gratidão. Ora, quantas vezes nós advogados ganhamos a causa do cliente, né? E como o Dr. Rogério disse aqui, já não existe essa questão de causa-ganha, né? Isso é uma ilusão, até mesmo porque a decisão ela está com o juiz, então como que pode prometer uma causa-ganha? Mas existe esses maus profissionais que fazem a advocacia ser vista dessa forma tão pejorativa, né? Quando olha para o advogado, mas advogado é isso, aquilo. Mas, por outro lado, temos grandes advogados que têm compromisso com sua profissão, com seu cliente. Então, a nossa luta também tem que ser em demonstrar que, apesar de todas as profissões terem profissionais bons e ruins, nós temos sempre que estar no pensamento de fazer a nossa parte e fazer a diferença, tanto no processo como fora dele, né? Porque Jesus disse: nós somos o sal da terra. E o sal é para quê? Pra trazer gosto. Já comeu aquela comida sem sal? Fica xoxo, né? E a luz? Vós sois a luz do mundo. Quando o ambiente está escuro, que você acende a luz, né, a pessoa consegue ter uma visão mais ampla. Então, ainda que, né, essa questão pejorativa com que é visto o advogado, eu creio também porque a parte que perde, ela sempre vai ficar insatisfeita. Então tem essa questão também, né, doutor? Sim. A parte que ganha sai, beleza, tal. Até estava conversando com o juiz na semana passada, ele disse, ó, o Estado, quando ele traz a sua ação, a sentença, quem ganhar vai falar, ó, esse juiz é bacana, esse juiz é bom. Mas a parte que perder vai falar, não, esse juiz não vale nada. Então tem essa questão também, né, doutor? Sem dúvida. Doutores, o doutor Rogério colocou, e aí o doutor Fernando pode até iniciar fazendo esse comentário inicial dessa pergunta. Doutor Rogério falou muito bem a questão de que, infelizmente, as pessoas elas buscam mais ver o lado ruim que o lado bom das coisas. E a sociedade, de fato, ela está adoecida de certo ponto. Como que não só um advogado cristão, mas como nós estamos falando desse link entre a fé e o direito, como que um advogado cristão lida diante de uma injustiça? Principalmente no Poder Judiciário. No Poder Judiciário nós temos muitas vezes decisões que elas são literalmente contrárias até o que diz a própria lei. Contrário ao que diz a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais superiores. Como que um advogado cristão lida diante da injustiça, doutores? Doutor Fernando, por favor. Damião, a injustiça, ela dilacera o coração do advogado que tem responsabilidade. Tem que ter o mínimo de responsabilidade. Agora, para aquele que não está alinhado, né, eticamente, moralmente,
não sei o que acontece, porque quando eu vejo uma injustiça, meu coração ele fica partido, realmente. E como que um cristão age diante de uma injustiça? Principalmente o advogado, porque, né, além de ser cristão, é advogado, tem que lutar pela justiça. Verdade. Como? E essas questões, ela chega, dá um nó na garganta do advogado e muitas vezes a gente não tem nem resposta para essa injustiça. Porque se tratando de poder judiciário, tem um momento que a injustiça acontece e a fase recursal termina. E a injustiça permanece. Se nós pegarmos lá atrás, no caso dos irmãos Naves, que nós estudamos desde o primeiro período da faculdade até hoje, nós vamos ver que o poder judiciário ele erra. E depois, para trazer uma reparação, às vezes, muitas das vezes, é tarde demais. Então essa questão da injustiça, ela chega a mexer tanto comigo, particularmente, que eu já perdi uma noite de sono, chorando, indagando, por conta de uma injustiça que foi feita com o cliente. Então é uma questão que às vezes dá o nó na garganta e quando não tem mais recurso, o pensamento que fica é que essas questões devem ser bem refletidas. Porque a injustiça que faz a um é uma ameaça que faz a todos. Se hoje fazem uma injustiça com uma determinada pessoa, amanhã pode aplicar aquele caso concreto em outro. E isso se perpetuando. Então, antes da justiça acontecer, a responsabilidade do advogado para não deixar, ou pelo menos para lutar com todas as armas que ele tiver para essa injustiça não acontecer, é muito grande. Como, doutor Rogério, um cristão advogado lida com a injustiça? O Fernando falou uma coisa agora no final que para mim é mais importante. Você tem que ter o cuidado de usar todas as armas disponíveis. Daí vem a nossa técnica, o aprendizado e tudo aquilo que a gente pode fazer para lutar por aquela situação. E a gente vê injustiça acontecendo todo santo dia no judiciário, então. Mas a gente não pode, como eu disse aqui antes, não podemos generalizar, né? Nós temos que saber que existem os bons e os maus profissionais, os bons e os maus jogadores, e aqueles que vão fazer coisas certas, vão fazer coisas erradas. Em todos os lugares tem. Mas nós, advogados, e principalmente advogado cristão, ele tem que ter o cuidado de saber que usou todas as armas disponíveis. Ele tem que sentar no final com o seu cliente, ainda que tenha sido cometida uma injustiça, e demonstrar de forma muito clara que ele utilizou tudo aquilo que estava disponível para ele poder tentar conseguir reverter aquela situação. E mesmo assim você vai chegar no final e vai dizer, olha, não deu. Isso vai acontecer na nossa profissão. Isso, aliás, tem acontecido com mais frequência ultimamente, infelizmente. Mas aquele cliente ele precisa sair confiante de que tudo que foi possível ser feito no caso dele foi. Porque a pior, acho que quando a gente recebe, né, principalmente à frente da OAB, e você está lá junto comigo e a gente recebe aquelas reclamações dos advogados que não fizeram, que não entregaram, que não pagaram, que deixaram uma causa de lado. Quando você recebe acusações de outros advogados que dizem que, né, você agiu de forma infiel, muitas vezes, eu acho que isso para mim é o pior. É aquilo que você sentir que não foi até onde você poderia ter ido. Então eu acho que o advogado, e se for o cristão, ele tem que ter esse cuidado. Tudo
for possível, seja feito. E o seu cliente, ainda que perdendo, ele muito provavelmente vai te agradecer e vai sair satisfeito, porque ele sabe que ele teve do lado dele alguém que lutou bravamente até o final pela causa que ele passou e que não foi por culpa do seu advogado, mas por questões alheias, né? Que talvez aquela justiça foi demonstrada. Agora também o tempo nos diz que essas injustiças muitas vezes são reparadas de outra forma. Eu tenho muita plena confiança nisso, Damião, de que o nosso maior julgador, aquele que nos conduz, né, o Deus Todo-Poderoso, o universo, aquele que nos abraça, que cuida, né, de nós em todo o tempo, ele sabe consertar todas as coisas no tempo dele, no tempo certo. É muito bom ser cristão nesse ponto. Eu digo que isso nos traz uma segurança, uma paz, uma alegria de saber que nada neste mundo acontece por acaso, de que nada está perdido e de que a verdade sempre vai aparecer. Isso para mim é que é o mais fundamental nisso tudo que a gente acredita, né, no nosso trabalho. Doutores, hoje eu lancei um vídeo no Instagram pedindo para que algumas pessoas, falei que nós iríamos estar fazendo o podcast sobre o tema de direito e fé cristã e pedi para que me mandassem algumas perguntas. E eu recebi algumas perguntas aqui, algumas feitas por advogados, então são perguntas bem interessantes. E eu gostaria de fazê-las para vocês. Não vou nem mencionar nome, porque quem fez, né, sabe que a pergunta foi, e acaba que ela vai servir para esclarecer para muitas outras pessoas. A primeira delas é o seguinte: quando a lei permite algo que a fé ou que a Bíblia considera pecado, como aborto em casos legais, união homoafetiva ou eutanásia, qual deve ser a postura ética do advogado cristão? Quer mandar para o Fernando primeiro, Fernando? E aí, Fernando, essa é boa. Eu vou ler novamente a pergunta aqui para você, porque é uma pergunta muito interessante. Quando a lei permite algo que a fé considera pecado, como aborto em casos legais, união homoafetiva ou eutanásia, né, que é aquele ato da pessoa poder tirar sua própria vida quando ela está com alguma doença incurável ou alguma coisa do tipo, qual deve ser a postura ética do advogado cristão? Eu acredito que essa pergunta deve ser o seguinte: se você for chamado para advogar numa situação que envolva, por exemplo, aborto, que envolva união homoafetiva ou que envolva eutanásia, acredito que seja nesse sentido, né? Qual deve ser a postura ética do advogado cristão? Essa daqui é complicada, hein? Interessante. Eu estava conversando com a minha esposa, Edilane, sobre esse assunto do aborto hoje. E ela é enfermeira, ela é técnica de enfermagem e é enfermeira. Então também lida com essas questões. Primeiro, nós temos que ter uma visão de que o fato da pessoa ser homossexual, ter uma orientação, outra acreditar no que deve abortar ou não, ou outra crê que pode participar de uma eutanásia ou não, isso daí eu creio que não está na condição do advogado fazer uma análise fora da questão do direito, né? Cada um tem suas escolhas, né? E o fato da pessoa ser ou não homossexual não faz ela diferente, né, de nós, porque nós temos que amar todos. Podemos ter posicionamentos diferentes, né? Porém nunca discriminar, sempre proteger, porque nós sabemos que realmente são questões juridicamente complexas
que nós vivemos em sociedade, mas que também nós não podemos fechar os olhos para que essas situações existam, né? Eu, particularmente, na questão sobre aborto, eu sou defensor da vida. Sou defensor da vida porque a vida é um dom de Deus. Então, eu oriento sempre em questões que envolvem esses tipos de assunto, né? A pessoa analisar as consequências, repensar. Às vezes a pessoa está numa situação ali, doutor, que para ela é o fim. Mas nós que temos, né, uma consciência cristã, nem sempre é o fim, às vezes é o começo. Né? Então nós temos que analisar essas questões com muito cuidado. E por ser cristão, mais cuidado ainda. Na questão jurídica, o advogado não é obrigado a pegar aquela causa que ele tem alguma questão de técnica, conflito, né? Conflituosa, né? Não é obrigado a pegar. Mas quando chega esses tipos de situações no escritório, particularmente, eu tento orientar a pessoa da melhor forma. E qual que seria a melhor forma? Melhor forma é preservar a vida, né? Preservar os princípios. Você imagina, por exemplo, eu orientar uma pessoa a favor do aborto. Para mim, que já nasci, é muito fácil, mas aquela pessoa não consegue nem se defender. Então essa é o meu posicionamento. Respeito as opiniões, né, de quem pensa contrariamente à minha opinião, mas em tudo eu penso que tem que ser mantido o respeito com a pessoa, independente da orientação sexual que ela tenha, independente da orientação de vida que ela tenha, né? Mas são coisas que já chegou até no STF, né? Eu assisti o vídeo do ministro Barroso falando sobre a questão do aborto, em situações de quando a pessoa nasce com problemas de má formação do cérebro e essas questões. E achei muito interessante o posicionamento dele, apesar de que eu tenho meu posicionamento contrário, mas na análise jurídica foi um vídeo assim, muito interessante a análise jurídica que ele fez. Doutor Rogério. Quando a gente iniciou, a gente falou que eu acho que o título mais importante que nós temos, antes de ser advogado, antes de ser qualquer outra coisa, é o de ser cristão. Cristão é aquele que segue Cristo. Sim. Né? Então, se você segue e você age tal como Jesus falava sempre que o amor ao próximo, ele é o principal mandamento. Então, é amar ao próximo como a ti mesmo. Fica muito mais fácil quando você interpreta dessa forma, porque se tem amor, o amor verdadeiro, o amor de Cristo, né? Aquele amor incondicional, você não vai levar em consideração qualquer outro tipo de situação que a outra pessoa encontra. Se ela é homossexual, se ela está casada com outro homem, se vai fazer um aborto, se não é. Porque você lembra que Jesus ele olhava sempre para a pessoa. Ele amava tanto aquela pessoa que ela mudava. E é isso que eu acho que a gente precisa começar a provocar nas pessoas. Discutir menos sobre a forma, sobre o direito, sobre se pode, se não pode, sobre as regras, e amar. Amar verdadeiramente, acolher verdadeiramente, ter esse amor que Jesus nos ensinou. E através desse amor, através desse
você pode influenciar a outra pessoa, não a mudar, mas a ser também melhor. Porque nós vivemos num corpo, né, falível, que daqui a pouquinho já vai deixar de existir, e o que vai ficar é a sua essência. Nós estamos aqui vivendo, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não humanos vivendo experiências espirituais. Quando a gente consegue modificar isso na nossa mente, interpretar isso, fica muito mais fácil de olhar para a pessoa, olhar para a sua essência, olhar para aquilo que ela tem de melhor e fazer o que Jesus fazia, acolhia e amava de tal forma que aquelas pessoas eram transformadas por dentro. E aí sim, elas poderiam tomar as decisões que elas deveriam tomar por conta delas. Porque no final das contas, a responsabilidade é toda sua, né? Então, não cabe a mim. A responsabilidade e as consequências das suas decisões são todas suas. Isso aí realmente é um tema complexo, um tema muito complexo. Uma outra pergunta que chegou aqui para mim é o seguinte: quando o direito, mas não é tanto uma pergunta, digamos, que envolva esses dois temas, né, que é fé cristã e direito, quando o direito deixa de ser instrumento de justiça e se torna apenas ferramenta de poder? E aí eu complemento: e como cristão lidar com essa situação? E aí acredito que seja uma questão de forma talvez mais política, não sei, né? Quando o direito deixa de ser instrumento de justiça e se torna apenas instrumento ou ferramenta de poder? E como lidar com essa situação? Tá aí uma situação que a gente precisa entender em qual contexto que essa pessoa colocou essa pergunta. Porque em qualquer situação, seja no direito, seja... vamos colocar aqui dentro do nosso posicionamento hoje como pastor. Quando é que ser pastor deixa de ser instrumento de serviço e começa a virar instrumento de poder, né? De segregação, de alienação, de tantas outras coisas que nós vemos. Assim também no direito. Quando é que você deixa de ser aquele advogado que instrumentaliza a lei, o direito da forma correta e passa a usar dos seus conhecimentos para exercer também poder sobre outros, né, com menos visão do que isso? Então, essa acho que é uma função que nós também, ainda enquanto advogados, enquanto cristãos, temos que tomar esse cuidado de orientação. Sempre quando você vai ver qualquer situação nesse sentido, exercício de poder em vez do direito, nós temos a obrigação de defender aquilo que é justo. Doutores, existe diferença? Nós estamos aqui falando do advogado cristão, existe alguma diferença prática entre você ser ou não um advogado cristão? Para mim não há. A diferença apenas no sentido de conduta, né? Porque é como eu disse no início, o advogado, ele primordialmente já deveria exercer todos os papéis cristãos que nós aprendemos desde sempre. Muito mais pela sua responsabilidade, porque não está lidando com em causa própria. Você está lidando sempre com o direito do outro. Você está sempre falando em nome do outro. Você está sempre servindo o outro. Então, como que você vai agir de forma não ética se você não... Então, a própria função de advogado, para mim, ela já coaduna com os princípios cristãos. Então, por isso, para mim, não há essa diferença. Deveria ser desde sempre. Logicamente, como se identificando como cristão, você será mais cobrado. Acho que por causa da própria sociedade que a gente vive, né? De querer esse tipo de julgamento. Mas a profissão de advogado, de advogada, ela é primordialmente uma profissão que requer da gente um senso de justiça muito grande.
Não é simplesmente pegar uma carteira, se dizer advogado ou advogada e sair por aí fazendo o que quer. As pessoas, né, perdem ou ganham, e às vezes até quando ganham estão perdendo, dependendo da atuação do seu advogado, da sua advogada, daquilo que nós representamos para ele. E não adianta você dizer, depois eu fiz o meu trabalho e saí com a consciência limpa, não. É primordialmente uma profissão que demanda justiça desde o início. Desde o início, desde a primeira olhada para o seu cliente, para a pessoa que vem te procurar com alguma coisa, demanda um senso de justiça muito grande. Isso tem que ser princípio. Para mim é isso, é a importância desse tema. Tem que ser. Nós somos cristãos, ainda que possamos não professar nenhum tipo de religião, mas somos cristãos na essência. Isso para mim é que é importante. E o que é, doutor Rogério, só complementando a sua você já falou que ser cristão é ser parecido com Cristo, alguma coisa do tipo. E além disso, pulverizando mais esse entendimento, o que é ser cristão? Cristão para mim é essência, porque a gente tinha Jesus, o Cristo. Ele tinha nele, no Jesus homem, ele tinha ali a essência do Cristo. Cristo enviado por Deus, o escolhido, ungido, né, por Deus. Então, cristão é uma coisa interna, não é externa. Não é algo que você possa demonstrar de forma materializada, a não ser através das suas atitudes. Então, para mim, cristão é aquele que tem o Cristo dentro de si. Então, cristão não é uma religião? Ser cristão? Isso você tocou num ponto fundamental. Essa é a parte mais importante. Jesus Cristo nunca veio para trazer uma religião. Ele fazia questão de demonstrar isso. Então, eu sou cristão, por que não? Qual que é a sua religião? Cristão. Então você já está fora, né? Não. Jesus Cristo, aquele ungido, é de dentro para fora. Então, quando você tem o Cristo dentro de si, você automaticamente começa a agir da forma que ele agia, de forma que o Cristo... Porque Paulo fala uma coisa interessante: hoje não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Então, tudo que você faz com o Espírito do Cristo em você. Então as suas ações, suas atitudes, seus pensamentos, suas falas sempre vão coadunar com aquilo que Jesus fazia. Lógico, nós temos uma natureza humana, nós temos a carne, nós temos ali várias situações. A Bíblia fala que é uma eterna briga da carne contra o espírito, e que você, para a sua natureza humana, se você deixar, ela vai sobressair. E, meu Deus, nós já tivemos uma vida, estávamos conversando ali sobre a nossa vida pregressa, do que era e o que nós fazíamos, e quando a natureza humana ela sobressai, o que o ser humano faz é inimaginável. Mas se você tem o Cristo, se você recebeu isso, se você é de dentro para fora, é mudar de dentro para fora, isso é ser cristão, não é ter religião. Então antes você não era cristão? Antes de você se tornar pastor? Como que foi isso? Eu antes talvez... Daqui a pouco a pergunta vai ser para o doutor Fernando também. Antes eu não tinha o Cristo em mim. Embora eu reconhecesse, eu reconhecia como religião, né? B, eu C, eu sou batista, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente nunca teve o Cristo. Então eu não tinha talvez o Cristo em mim, embora ele tivesse ali à espreita, né? A gente fala que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mas no momento em que eu recebi o Cristo, e uma coisa interessante, quando eu me converti, que a gente fala de conversão, né? Quando você recebe o Cristo, eu não estava dentro de uma igreja. Eu estava num lugar completamente diferente de igreja. Então quer dizer que antes você tinha uma religião e aí depois você decidiu mudar a religião? Eu vou dizer que eu não professava. Eu sempre, desde criança, frequentei a igreja evangélica. Embora toda a minha família fosse católica, meus pais e tudo.
Lá em casa todo mundo fez primeira comunhão, catecismo, fez tudo direitinho. Mas eu desde sempre andava com os meus tios, que eram pastores também. E comecei a andar com eles, e meu pai, muito sabiamente, entendeu. Meu pai era, se eu posso dizer que eu conheci um cristão de verdade, eu posso falar que foi meu pai. Ele tinha Cristo, embora professasse uma religião diferente da que eu acreditava na religião, mas na conduta, na presença do Cristo, que é o mais aquilo importante. que é o mais importante, foi um dos melhores e maiores cristãos que eu já conheci, e que me deu essa autorização, e desde sempre eu frequentei a igreja evangélica. Mas eu só fui me converter, eu só fui dizer que quando eu recebi o Cristo em O que significa converter, conversão? é receber o Cristo. Para mim é você mudar. Porque a conversão é mudança de direção, né? Você está indo numa direção, você volta. Aí a gente chama de conversão. Mas o que mudou a minha vida, mudou completamente a minha experiência do que eu tinha e do que eu fazia antes, foi quando eu recebi esse Cristo em mim. Quando eu entendi internamente quem era esse Jesus que eu tanto falava dele desde pequeno, mas que nunca tinha vivido uma experiência verdadeira com ele. Viver uma experiência, experienciar o Cristo, experienciar Jesus, experienciar Deus dentro de você, sentir que ele verdadeiramente está ali, entender tudo que aconteceu, tudo que ele fez, tudo que ele veio mostrar, isso é uma mudança completamente de postura. Então aquilo que eu fazia antes e que muitas vezes eu entendia como normal, e nas coisas, vamos chamar, mundanas, eu comecei a entender que não era. E nem se tratava tanto de bebida, de essas coisas. É porque você tem uma posição completamente diferente em tudo aquilo que te atrapalha a viver a experiência com Cristo. Tudo aquilo que me afasta de Deus, que o pecado é isso, né? O pecado é aquilo que te afasta de Deus. Tudo aquilo que te afasta de Deus, você passa a não ter mais prazer naquilo, porque você quer viver uma vida verdadeiramente próxima do Cristo, próximo daquilo que ele fez, tudo aquilo que ele tem para te oferecer, e principalmente você descobre que você não é deste mundo, que você tem uma casa celestial, que é essa casa para onde a gente quer ir e voltar para ela e viver nos pés do Cristo. Isso é a parte mais bonita para mim da conversão, é entender isso, entender inteiramente. Porque quando você fala isso para as pessoas, o cara é louco. Mas quando você sabe que isso internamente existe, é verdade, meu amigo, a sua vida passa. Tem um versículo bíblico, inclusive, que fala que essa mensagem, que é a mensagem de Cristo, ela é loucura, né? Loucura para os homens. Para os homens. É loucura para os que perecem, né? E é impressionante. Doutor Fernando, o que é esse ser cristão, né, que é tão impactante assim, e como que isso chegou na sua vida, como que você se tornou cristão, em qual situação, né? E a mesma pergunta para o doutor Rogério, ser cristão é ter uma religião? O que modificou na sua vida a partir de que você se tornou um genuíno cristão? Para responder essa pergunta, doutor Daniel, eu vou começar com uma palavra no latim, que a palavra religare, ela vem do latim e quer dizer a religação do homem para com Deus. E para tanto é necessário, para nós entendermos esse contexto, que não se trata de um fundamentalismo, né? Que quando você torna público a sua fé em Jesus, fala, é fundamentalista. Mas não se trata disso, se trata de experiência pessoal. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Então ele disse no singular, o caminho. Então quer dizer que é um caminho. E está escrito também que há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim são fins de morte. São caminhos de morte. E eu entendi isso logo cedo, doutor Damião, doutor Rogério, porque eu aos 13 anos de idade eu já estava envolvido, viciado
em droga, e naquela época a droga que tinha era maconha, e para ficar mais forte era o haxixe, dificilmente encontrava uma cocaína. Não é igual hoje. Eu digo porque há 29 anos atrás, quando eu estava com 17 anos, as coisas eram diferentes. Não é tão estampado igual vê hoje. Naquela época eu já estava envolvido com uma criança de 12, 13 anos, andando com marginais perigosos e totalmente cego. E como que eu encontrei a fé em Jesus? Vocês que são mais ou menos da minha idade vai lembrar da Frank Calçados, que tinha na pracinha de Contagem, e toda sexta e sábado tinha uma feira ali. E nessa oportunidade eu estava com mais 3 jovens e nós estávamos muito drogados. A vida era usar droga e fazer coisa errada. Interessante, doutor Damião, que parou um chevetinho, parou em frente à Frank Calçada e eu vi um rapaz descendo com a Bíblia na mão. E ele veio na nossa direção, atravessou a rua, veio na nossa direção. E nós estávamos encostados porque nós não estávamos tão drogados que estávamos. Eu percebi que aquele moço trazia com ele uma Bíblia na mão e ele chegou para mim e disse: "Jovem, eu posso falar do amor de Deus com você?" Eu falei: "Pode." E o interessante que experiência cada um tem a sua, né, doutor? E muitas das experiências, elas são particulares, Pessoais, né? pessoais. Quando esse rapaz abriu a Bíblia, saiu uma luz muito forte de dentro da Bíblia e passou o efeito da droga de todo mundo. E nós olhamos para aquele moço e não entendemos. E mais tarde ele começou a evangelizar. Todo local que eu ia, eu encontrava com aquele moço. O antigo 1108, eu entrava nele para ir trabalhar. Eu trabalhava no fim da estação Diamante. E ele: "Jovem, Deus tem um plano, sabe?" Se eu, qualquer lugar que eu andava, eu encontrava com esse moço dizendo: "Jovem, Deus tem um plano, sabe?" E uma vez, doutor Damião, eu resolvi ir lá na igreja que ele congregava. Só que eu cheguei lá, estava fechado, era um dia de sábado. Mas quando Deus tem um plano, por isso que eu digo que esse Deus a qual nós servimos, ele é lindo. Quando ele tem um plano, não adianta o homem desviar. Porque ele mesmo diz lá no livro de Isaías, né? "Eu sei bem os planos que tem para vós. São planos para o bem, não para o mal." E aí nós descemos daqui do bairro de Fátima para frente do antigo fórum. Já que a igreja está fechada, vamos então dar uma volta. E nós chegamos lá na época, a igreja Casa de Oração estava fazendo o culto evangelístico na rua. E cheguei lá, foi a mesma mensagem: "Jovem, Deus tem um plano, sabe?" E isso começou a mexer comigo. E a Bíblia diz, né, que quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. E nessa oportunidade que o rapaz pregou para mim, tinha um amigo e ele falou: "Olha, jovem, Deus está mostrando aqui que se você não voltar para os caminhos do Senhor, você não vai passar desse ano." Interessante, doutor Damião, no ano 1996 eu batizei, aceitei a fé. E perto da minha casa morava esse rapaz. E recebi uma notícia triste dele mesmo. Morreu com
3 tiros na cabeça. Era seu amigo. Amigo. Usava droga junto. Usava droga junto. E recebeu a mesma palavra naquele dia, porém não aceitou. E o interessante, doutor Damião, que para nós que professamos a fé cristã, Jesus ele chega a ser um gentleman, né? Não obriga ninguém a nada. Ele só oferece, né? Aquele que tem sede, vem a mim e beba, né? Ele oferece pegar o fardo pesado e trocar por um fardo leve. E eu tomei essa decisão. Meu fardo estava pesado. E quando eu resolvi aceitar a fé, particularmente para mim, foi a melhor escolha que eu fiz em toda a minha vida. Não era para eu estar aqui se eu não tivesse levantado a minha mão para Jesus. E engraçado, doutor Rogério, que dos poucos que sobraram, que não foram assassinados, não estão presos, e graças a Deus, Deus preservou minha vida, que nem passagem pela polícia não tem. Dessa época, tem aproximadamente umas 3 semanas, um deles me ligou para fazer uma defesa para ele de assalto a banco. Então olhe na onde que eu estava metido e da onde que Jesus me tirou. Tá entendendo? Sim. Então é isso. Jesus, ele não obriga ninguém. Mas aquele que vier a mim, jamais o lançarei de fora. maneira alguma o lançarei fora. Então tem pessoas que estão, quem sabe, passando uma situação dessa dentro da família. Eu quero deixar um recado que o nosso Jesus está escrito lá em Hebreus, que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é motivo de muita alegria, doutor Damião, doutor Rogério, porque não era para eu estar aqui, era para eu estar morto. Mas Jesus, ele me deu uma segunda oportunidade. É isso que ele faz. Maravilha. Maravilha. Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, ela vai estar assistindo. Um beijo no seu coração, irmã Edilane. Minha filha Bianca, ela também está no 8º período de Direito. Minha filha Bruna está no 4º período de Direito. E o meu filho Alice. Tem uma família linda, tem amigos maravilhosos. E, além de tudo, como diz a palavra do apóstolo Paulo, a pregação do Evangelho é loucura para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então hoje nós podemos ter a convicção da salvação em Cristo Jesus. Eu queria que vocês deixassem também uma mensagem, nós estamos caminhando para o final, mas algumas pessoas ainda também têm um certo preconceito com quem é cristão, né? Também do nosso meio, pessoas do meio jurídico, advogados, juízes. Na faculdade, por exemplo, na faculdade nós travamos uma certa dificuldade com alguns professores que não têm essa mesma fé, né? O que vocês podem dizer para as pessoas que entendem que ser cristão é ser antiquado, que ser cristão é chato, que é uma coisa, sabe, deslocada em termos sociais? O que vocês poderiam dizer? Ser cristão é isso mesmo? É ser uma pessoa que vive só indo para a igreja com a Bíblia, aquela coisa toda, e como profissional ele é um advogado que ele nunca consegue ser fervoroso na defesa porque ele tem que ser cristão, ele não pode, digamos, se exaltar em algumas situações porque ele é cristão. É isso mesmo que algumas pessoas pensam? Ser cristão é isso? Quem pode responder isso para nós? Não é nada disso. Aliás,
se você entende que ser cristão não é ter uma religião, você já começa de um princípio muito próximo de que você está aberto a N situações. Depois que eu comecei a participar da OAB, e foi logo no início, eu tinha acabado de me converter, estava na faculdade, comecei a participar da OAB Jovem, em Belo Horizonte, e eu estava tão encantado com as duas situações que eu estava vivendo, de ter conhecido Cristo da forma mais plena que eu poderia conhecer, porque foi num momento também de muita dor, né? Geralmente a gente está num momento de muita dor. Então você começa a ter experiências com esse Cristo de uma forma tão intensa, que para mim eu estava vivendo algo assim, rapaz, eu estava talvez passando uma das maiores dificuldades que eu já passei na minha vida, e feliz, né? E estudando, Deus mostrou o poder dele através da minha vida, me dando a faculdade, que eu tivesse condição. Isso é um testemunho que uma hora eu posso contar. E ao mesmo tempo eu me descobri ali dentro daquela instituição. Falei, gente, meu lugar é aqui, é algo que eu quero fazer, é algo que me dá prazer, estar com as pessoas, que eu iria me tornar um advogado, e eu já queria ter participado disso antes. E foi tão importante para mim, e já mostrando isso, que não tem como você não ser um influenciador, não mudar também a vida das pessoas. E nas reuniões que eu participava, o presidente na época era o Adriano Cardoso, e ele me acolheu de uma forma tão boa, e junto com os outros companheiros que a gente tinha, hoje todos estão na OAB como diretores, Marquinho, Fabricinho e tantos outros que estavam junto comigo naquela época. Mas todas as vezes que eu ia que terminava a reunião do OAB Jovem, terminava com uma palavra minha e uma oração. E aquilo me deixou mais encantado ainda. Puxa vida, ninguém que está ali estudando, lutando para ser um advogado, mas naquele momento o ser cristão era mais reconhecido do que a própria estrutura da advocacia. Isso que me deixou mais animado. E eu nunca mais saí, de dentro da OAB. Estou até hoje e vivendo aí a segundo mandato de presidente, mas sempre deixando isso claro. Eu nunca conheci tantos cristãos, homens e mulheres, valorosos dentro da nossa instituição como eu tenho conhecido nesses anos. Também eu arrisco dizer que nós temos hoje mais advogados e advogadas cristãos do que não cristãos. Eu não sabia disso, é interessante. Eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, porque é uma gama muito grande e as pessoas têm tentado conciliar, que é, como você disse no início, acho que existia um medo entre dizer, não, mas eu sou cristão, mas eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou advogado, mas eu não... E hoje as pessoas têm sido mais abertas, e eu tenho conhecido muitos homens e mulheres valorosos, cristãos, que têm me ajudado muito nessa minha caminhada. Você é um deles, que eu, desde quando nós nos conhecemos e nos descobrimos ali, cristãos, a gente tem trocado, fora da advocacia, fora da OAB, fora de tudo, nós dois temos trocado muitas informações, experiências que nós temos vivido, mas tantos outros, e isso para mim, e encontrado também aqueles que, não é um cristão evangélico, não frequenta, mas que tem demonstrado, através das suas atitudes, que tem o Cristo. Isso são pessoas corretíssimas, íntegras, que têm demonstrado um amor, um carinho pela profissão, um senso de justiça muito grande em tudo aquilo que fazem. Isso tem me falado muito mais do que a gente fica sempre procurando, Você é crente?
Você é crente? Peraí. Você é cristão? Não, peraí. Quem é você? Que é o que eu disse agora há pouco. Olhar com os olhos do Cristo. Olhar com os olhos de Jesus. Olhar para aquelas pessoas e ver, através do amor de Jesus, a vida delas. Você vai encontrar seres humanos maravilhosos, pessoas que vão transformar a sua vida, que vão te ajudar nessa caminhada, que vão te conduzir dentro daquilo que você mais, às vezes, está precisando. São aquelas pessoas que anjos que Deus vão colocando no seu caminho. Uns vão ficar, outros vão passar, e é disso que é feita a nossa vida. Eu quero chegar ao final dela sabendo que por onde eu passei, eu deixei um rastro do amor de Jesus na vida daquelas pessoas. Só isso. O resto é resto. É interessante, doutor Damião, que querendo ou não, nós deixamos uma marca na vida de cada pessoa que passa pela nossa vida. Nós só não podemos ser tão insignificante ao ponto de não deixar nenhuma marca na vida daqueles que passaram ou que vão passar pela nossa vida. Interessante falando sobre essa questão, né, de pessoas que a gente conhece ao longo da caminhada. O Dr. Damião é um exemplo disso. Nós nos conhecemos sendo apresentado pelo irmão Ademir, pregador da Assembleia de Deus. Na época eu tinha acabado de formar e tinha passado na UAB. Eu estava fazendo o 10º para pegar o AB. O Ademir chegou, eu vou te apresentar um advogado do Feira, você vai ver. Me apresentou o doutor Damião. Na primeira semana que chegou o certificado na minha mão, eu já tinha processos para fazer, mas não sabia por onde começar. E por incrível que pareça, o doutor Damião foi meu segundo processo. Porque o primeiro, eu me lembro que quando eu estava estudando, um rapaz chegou para mim e falou assim: mas você fez camisa de formatura? Então você já começou ganhando dinheiro, né? Nessa brincadeira? Eu sei. O rapaz chegou para mim e disse assim: você tá vestido com a camisa de direito? Rapaz, você é pobre, não? Onde que você vai tirar dinheiro para fazer faculdade? Aí eu peguei e falei: amigo, que aquele que chamou é fiel, ele vai terminar a boa obra. E aconteceu uma coisa interessante, que o primeiro processo que eu ganhei foi da mãe dele. Muito bom. Aproveitar para mandar um abraço para o Ademir, né? Ademir Kadosh. Ademir Kadosh, grande amigo, grande pregador, Deus. Grande abraço. Queridos, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Podlex, mas antes, só para a gente finalizar, até porque eu acho que é uma questão de curiosidade, vocês vão ver a melhor forma que vocês podem responder isso, mas quais são os pilares do cristianismo? E que esses pilares, de alguma forma, eles se entrelaçam com o direito. Só para nós finalizarmos, né? Por exemplo, um dos pilares do cristianismo, obviamente, é a fé. A gente sabe que no direito, se você não acreditar no processo, se você, né, não sei se foi o apóstolo Paulo que disse, mas fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Isso é advogado puro, né? Isso é advocacia pura. Né? Muitas vezes você entra com um processo, as possibilidades são mínimas e alguém fala: doutor, é causa-ganha? Olha, causa-ganha eu não posso te garantir, mas eu estou acreditando no processo. Né? Então, assim, quais as outras bases do cristianismo que vocês poderiam fazer esse bate-bola para a gente poder ir finalizando esse episódio de hoje? Vai lá, doutor Fernando. Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. E tudo vai se resumir numa coisa só, porque eram tantos mandamentos, né? E quando Cristo veio, amai o seu próximo como a ti mesmo. Então, para mim, tudo vai se resumir no amor. Porque sem o amor,
eu nada seria. É aquela palavra do apóstolo Paulo. Ainda que eu fale na língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Perfeito. Perfeito. Você vê que é uma coisa do Espírito, primeiro versículo que veio na minha cabeça foi exatamente o que o doutor Fernando falou. Agora o resto são essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles É o amor. é o amor. É isso aí. Pessoal, estamos então chegando ao final de mais um episódio do nosso Podlex, seu podcast jurídico. Hoje foi realmente um bate-papo diferente do que nós costumamos fazer aqui no Podlex. Geralmente nós tratamos de assuntos sempre muito técnicos, embora não tenhamos fugido da técnica. Hoje também falamos da técnica jurídica, de como é o comportamento do advogado cristão. Falamos também bastante de fé. O que nós esperamos é que essa mensagem, tudo que foi falado aqui hoje, de alguma forma encontre um lugarzinho aí no seu coração, tá? Então quero aproveitar esse momento para fazer esse agradecimento aos queridos amigos, doutores, irmãos, né? Doutor Fernando Araújo e doutor Rogério Lisboa. A palavra volta para vossas excelências, para as considerações finais desse episódio de hoje, por favor. Agradecimentos, doutor Damião, doutor Rogério e, sobretudo, né, a Deus que nos proporcionou esse momento aqui, esse bate-papo, e um beijo no coração de todos que acompanham aí o Podlex. Doutor Rogério. O doutor Fernando aqui falou da família dele, e eu falo que a minha esposa e meu filho, Ana Paula, Joaquim, que são meus pilares aí, né? A gente fala que quando você tem uma família que te acolhe, que te sustenta, é algo que te faz acordar todos os dias e ter um propósito. Mas o propósito maior da nossa vida é esse amor. Esse amor que um dia nos resgatou, né, e nos trouxe para a luz, que é o que a gente chama de poder exercer essa nossa profissão, que é tão cara, tão importante para nós, que faz tanta diferença na vida das pessoas, mas poder exercer essa profissão baseado nos princípios cristãos, baseado naquele que verdadeiramente nos ensinou tudo que nós precisamos saber para levar uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida decente. Que cada advogado, cada advogada que ouvir esse Podlex, ele seja abençoado por essa palavra, ele seja transformado pelo verdadeiro Cristo, que ele possa abrir o seu coração e receber esse Cristo, e possa entender que o melhor de Deus na vida dele ainda está por vir, e que não importa nada do que ele esteja passando. Tudo é transformado quando você entende que o amor de Jesus, ele vale a pena. Então é isso que é a mensagem que nós deixamos: cuidar de cada um, ter na vida de cada um o desejo de fazer o bem. Todos os dias, meu pai sempre me ensinou: faz o bem. O bem sempre vence o mal. Não importa quanto tempo dure, mas o bem sempre vence o mal. Então faça o bem. E é isso que eu trago para a nossa vida, é isso que eu trago para aquilo que a gente faz todos os dias. Que o amor de Jesus nos transforme e nos faça prosperar cada vez mais. Amém. Amém. Agora sim, falando para a câmera correta, pessoal, estamos chegando então ao final de mais um episódio do nosso Podlex. Aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve aí, ativa o sininho, o joinha, tá bom? Nos segue também lá no Instagram,
Que Deus continue abençoando sua vida. Manda esse episódio para outras pessoas, para sua família. Vamos fazer com que esse projeto continue crescendo. Agradecer a cada um que tem feito a sua inscrição no YouTube, que tem seguido a gente também lá no Instagram. Que o bom Deus continue abençoando. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até o próximo episódio, se Deus quiser.